Olá, pessoal, tudo bem? Se você está aqui, muito provavelmente é porque participou do desafio que eu lancei para revisarmos questões lá nos stories do meu Instagram, @humanizando direitos. Quem não está seguindo, vai lá seguir, muito conteúdo para vocês. E propus essa revisão para a prova da Polícia Civil de Minas Gerais. Elaborei 5 questões com tópicos que considero muito importantes do nosso edital e vou agora fazer a correção dessas questões com vocês. Peço para que vejam rápido, porque eu vou tirar esse vídeo do ar, né? Vou deixar aí um tempinho para vocês assistirem e depois ele vai para a plataforma como bônus para os alunos da mentoria, do curso de resolução de questões e do curso de simulados, tá bom? Então, vejam aí para não perderem e qualquer dúvida que tiverem podem me enviar lá no Instagram, deixo o meu WhatsApp também à disposição aí, tá? Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui as questões do nosso desafio. Teve aluno dizendo: professora, ainda bem que você não é examinadora da banca. Que isso, gente? Mas não é melhor acontecer isso aqui comigo do que lá na prova? Eu caprichei aí nas questões porque queria chamar a atenção de vocês para alguns tópicos que considero muito importantes. Vou pedir desculpa para vocês por eventuais barulhos, foguetes, gritos. Está acontecendo o jogo do Galo agora e o pessoal está enlouquecido, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão sobre a Agenda 2030. Gente, esse tópico não foi acrescentado no edital à toa, vai cair. Você tem que saber o contexto histórico e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o que eu coloquei aqui na questão? Acerca da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, é incorreto afirmar. Muitas questões aí da banca têm esse padrão, de pedir a incorreta. E aí para tudo, porque o nosso cérebro é programado para buscar a resposta certa. Então, reprograme, grife aí, você está buscando a errada. Muito aluno erra por falta de atenção. Então, eu quero a errada. Letra A. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Guardem essas palavras. Planeta, pessoas e prosperidade. Então, uma preocupação aqui com o desenvolvimento, com a prosperidade, mas também com a sociedade, com a pessoa, com a sua dignidade, com aspectos ambientais, com questões relacionadas a consumo, tudo que promova um desenvolvimento sustentável, não pode ser a qualquer custo. E que busca fortalecer a paz universal, que é um dos objetivos da própria ONU, está lá na Carta da ONU como um dos grandes objetivos. Foi adotada em setembro de 2015, guardem datas, locais. Ah, mas isso não é detalhe, não é besteira? Não para o que costuma cair nessa prova da Polícia Civil de Minas. Isso costuma, sim, aparecer. Temos aqui um perfil diferenciado que deve ser levado em consideração. Então, está correto. Setembro de 2015, em Nova York, por 193 países, que são os países atuais países membros da ONU. Certíssima a letra A. Memorizem essas informações. Letra B, contém 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós chamamos, pela sigla ODS, e 169 metas, também correto, e repito, números são importantes. Memorizem, porque pode sim, o examinador pode sim alterar isso para fazer uma pegadinha. Indivisíveis e integrados, isso é muito típico da agenda, nós já sabemos que uma geração, uma categoria de direito não se concretiza sem a outra. Então, nós temos essa integração, essa indivisibilidade, que são características próprias dos direitos humanos, que visam a promoção do desenvolvimento sustentável em uma perspectiva econômica, social e ambiental. Correto? Como eu disse para vocês, o desenvolvimento não pode ser desenfreado a qualquer custo. Temos que ter essa preocupação
com a proteção do meio ambiente, com a proteção dos direitos trabalhistas, com redução das desigualdades sociais. Então, isso configura um desenvolvimento considerado sustentável, que é uma expressão da moda já há alguns anos, não é? Então, foco aí desse documento, Agenda 2030, é justamente esse desenvolvimento sustentável. Letra C. Os 17 ODS substituem os 10 Objetivos do Milênio, ODM, estabelecidos pela ONU em 2000, com o apoio de 191 países para combater a pobreza. Essa assertiva está errada por um único detalhe. Eu vi muito aluno respondendo, não substitui. Substituem sim. Os 17 ODS substituem os objetivos chamados do milênio, que foram estabelecidos no ano de 2000. O erro é porque não eram 10 objetivos, eram só 8. Nossa, professora, mas que besteira, isso é um detalhe. Sim, gente, é o tipo de detalhe que é cobrado, tá? Então, tem que memorizar esses detalhes. Então, guardem, eram 8 objetivos do milênio, o plano também era voltado para combater pobreza e alguns objetivos mais simples. Nós percebemos que os 17 ODS, eles ampliaram a proteção, atualizaram, né? Temos temas que não constavam nos objetivos do milênio e que agora estão na Agenda 2030, e isso é decorrente da própria evolução social. Ninguém no ano de 2000 ainda já estava preocupado com a questão do consumo, né? Não se pensava ainda nessa ideia de minimalismo que nós temos hoje, até por uma questão de proteção ambiental. Não era tão forte essa busca, essa necessidade de se resguardar o direito de acesso à água potável. Então, temos temas diferentes, mais amplos, mais modernos na Agenda 2030, e os 17 ODS substituem, sim, os objetivos do milênio, que são 8, tá? Depois, quem quiser procurar para ler, não coloquei na minha apostila para não confundir com os 17 da Agenda 2030. Letra D. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis e tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis são ODS previstos na Agenda 2030. Correto. E esse é um tipo de questão que eu acredito muito que possa aparecer a banca perguntar sobre esses objetivos, né? Trazer ali em uma assertiva algumas situações e perguntar se elas estão previstas como objetivos. Então, não deixem de estudar esse documento, não é grande e vai te garantir uma questão da prova. Então, isso aqui, para mim, é certeza que vai cair a Agenda 2030. Está lá como um tópico expresso no edital e é novo, não é? Então, para mim, questão certa na prova de vocês, aqui no nosso desafio, a incorreta letra C. Tranquilo? Qualquer dúvida, só vocês deixarem aí para mim, ou me enviarem lá no Instagram, tá? Questão número 2, sobre os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil com status de emenda constitucional, podemos afirmar, exceto, de novo, eu quero a incorreta. Letra A. Já foram incorporados na forma do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, ou seja, é aquele tratado que passou pelo processo de aprovação de uma emenda, em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso, e obteve um quórum mínimo de aprovação de 3/5 dos membros, que é altíssimo, não é? Então, ele tem status de emenda. Então, quais que nós já temos com status de emenda? Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Correto, desde 2009, né? Decreto 6949 de 2009. Tratado de Marrakech, também correto, decreto 9522 de 2018. Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Correto, porque aqui eu estou perguntando, né? Aliás, como eu usei a palavra já foram incorporados,
ficaria errada essa convenção, só estaria correto se eu falasse ratificada, porque essa convenção, gente, foi ratificada, mas ainda não temos o decreto presidencial de promulgação, e o Supremo exige esse decreto para que esse tratado esteja em vigor também na ordem interna. Então, internacionalmente, já estamos obrigados a cumprir essa convenção contra o racismo, mas internamente ainda não está vigente. Então, não posso dizer que já foi incorporada, já foi ratificada, mas não foi incorporada. Cuidado com a palavra a ser utilizada. E outro erro, Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos dos Idosos, essa só foi assinada. Então, não teve ainda o decreto legislativo, nem ratificação e nem decreto presidencial. Estamos lá na primeira fase do processo de incorporação. Então, letra A, sem dúvida, errada. Vamos conferir as demais. A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência substitui o modelo médico, que é um modelo ultrapassado, que analisava a deficiência de uma pessoa, né, de acordo com uma perspectiva médica, enxergando como uma doença, e aí jogando assim a análise para essa perspectiva de uma falta de capacidade da própria pessoa, né? Então, essa convenção da ONU, ela é considerada inovadora justamente por substituir o modelo médico por um modelo social para a caracterização da pessoa com deficiência. Por quê? Agora nós analisamos o grau de deficiência de acordo com a capacidade da sociedade de promover a integração daquela pessoa. Não é? Então, é a sociedade que gera barreiras que dificultam a inclusão dessa pessoa. Esse novo modelo, que é muito mais inclusivo, que visa garantir a essa pessoa uma vida independente, a acessibilidade, é conhecido como modelo social. Então, é verdade, está correta essa assertiva. Letra C. O Tratado de Marrakech, adotado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI. Gente, esse não é um tratado da ONU, erro comum, né? É dessa organização. Visa facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Correto. E isso pode gerar restrição aos direitos de autores, tá? Caiu isso na prova para escrivão em 2018, certinha a letra C. Letra D. A Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que ratificamos em maio de 2021, mas ainda não tem decreto presidencial, traz conceitos inovadores, como discriminação racial indireta, correto? E discriminação múltipla ou agravada, o que nós chamamos também de interseccionalidade, correto? Esses conceitos estão no artigo 1º dessa convenção. Aconselho que vocês leiam o preâmbulo e os artigos iniciais. Aposto muito que esse texto pode aparecer na prova de vocês, por ser novidade, uma grande novidade, e é um texto muito legal, muito interessante, tá? Então, questão número 2, a incorreta é a letra A. Questão número 3. Gente, esse tema aqui, o examinador já escreveu sobre ele, se não me engano, foi a monografia da faculdade ou dissertação de mestrado. Vai cair, tá? Ah, professora, não li nada sobre isso. Então, para agora e leia, ok? Educação e cultura em direitos humanos. Sobre esse tema, podemos afirmar, letra A, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, PNEDH, foi iniciado e concluído em 2006. Errado, ele foi iniciado em 2003 e concluído em 2006. Como ele não está expresso no edital e nos autores indicados pela banca não se menciona esse plano, eu não faria leitura integral, porque eu penso que não tem espaço para cobrar. Quem acha o contrário, leia, né? Quem tem disponibilidade para ler, leia. Estrategicamente, eu não pararia agora para ler, mas quem pode ler e vai se sentir mais seguro, leia. Eu acho que eles cobrariam mais essas informações do contexto histórico.
No edital para delegado que eles quiseram cobrar esse plano, colocaram expresso esse plano e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Agora, isso não está expresso no edital. Letra B. A Resolução 59.113 do Conselho Econômico e Social da ONU, de 10 de dezembro de 2011, proclamou o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos. Errado. Primeiro, porque a data não é 2011. 2011 é a data da declaração, que nós vamos ver. E segundo, porque ela não é do Conselho Econômico e Social. Cuidado com isso, porque também pode ser trocado pelo examinador aqui, é da Assembleia Geral da ONU, tá? Então, o órgão está errado e o ano também está incorreto. Letra C. Conforme a Declaração das Nações Unidas sobre Educação e Formação em Matéria de Direitos Humanos. Então, olha só, existe na ONU uma declaração só sobre isso, tá? Pegadinha que eu coloquei aí nos simulados, né? Dizer que não existe nenhum documento, errado, existe sim. Em 2 de novembro de 2011, a educação em direitos humanos é um processo que se prolonga por toda a vida e atinge todos os setores sociais e níveis de ensino. Certinho, certinho. Essa, a meu ver, é uma declaração importante para a gente ter essa noção, tá? Então, correta a letra C. Letra D. A efetivação das diretrizes e dos princípios da Política Nacional de Educação em Direitos Humanos para fortalecer uma cultura de direitos é de suma importância, apesar de não constar como diretriz no eixo 5 do PNDH3. Errado. Primeiro, vocês têm que saber de cor os eixos do PNDH3. Eu não preciso te dizer qual é o eixo 5, você tem que saber que ele se refere à educação e cultura em direitos humanos. E está errada essa assertiva, porque essa sim, consta sim, né, essa diretriz lá no eixo número 5. Então, destaque aqui para esse tema, além de ler o PNDH3, porque está no edital, a Política Nacional de Direitos Humanos, leiam com atenção redobrada os eixos 4 e 5, segurança pública e o relativo à educação em direitos humanos, tá bom? Então, questão número 3, correta a letra C. Questão número 4. Considerando o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, marque a alternativa correta. É o nosso sistema regional de proteção. Além do sistema global, que é o da ONU, então nós temos a ONU e o Tribunal Penal Internacional, que atua ao lado da ONU. Temos também 3 sistemas regionais atualmente em funcionamento, que são do mais para o menos desenvolvido, europeu, americano e africano. E ideias para a criação de um sistema árabe e de um asiático, tá? Então, 3 em funcionamento, já instalados, e o nosso está ali, né, como segundo mais desenvolvido. Primeiro, o mais antigo, que já funciona há mais tempo, é o europeu, e por último, o africano. Então, eu quero saber do nosso, que é o que mais nos interessa, não é? O sistema americano. Letra A. A Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, adotada em 1969, resguarda igualmente direitos civis e políticos e direitos sociais, econômicos e culturais. Errado. Esse pacto, ele é muito mais voltado à proteção dos direitos civis e políticos. Ele desenvolve a proteção dos direitos civis e políticos e apenas menciona que os países devem progressivamente proteger direitos sociais, econômicos e culturais. Depois teremos um outro tratado nas Américas, que é o Protocolo de São Salvador, que vai cuidar dos direitos sociais, econômicos e culturais. Então, errada a letra A. Letra B. A Comissão Interamericana e a Corte Interamericana, órgãos de monitoramento desse sistema regional, foram criados pelo Pacto de São José da Costa Rica. Errado. A Corte realmente foi criada pelo Pacto de São José, mas a comissão já existia, é um órgão da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Ela foi criada em 1959. Em 59, a Convenção Americana ainda nem existia, não é? Então, errada a letra B, fiquem atentos a essa pegadinha.
Letra C, a realização de audiências de custódia no Brasil, a partir de decisão do STF em 2015, tem como fundamento um direito previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos e no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Correto, perfeito. Na ADPF 347, em 2015, o Supremo reconheceu um estado de coisas inconstitucional no nosso sistema penitenciário e, dentre as medidas liminares, determinou a realização dessas audiências com base em um direito que nós temos previsto nesses tratados, que é o direito de uma pessoa, ao ser presa, ser levada sem demora à presença da autoridade competente para avaliar a legalidade da prisão. Mas não tem isso na Constituição, professora. É verdade, mas tem em tratados internacionais que o Brasil ratificou desde 92. Essas audiências já eram para estar acontecendo desde 92 e, felizmente, o Supremo determinou a sua realização em 2015. Veio uma resolução do CNJ em 2015 e, com o pacote anticrime, elas foram para a lei. Está atualmente previsto lá no Código de Processo Penal a realização obrigatória das audiências de custódia ou audiências de apresentação, também podem ser chamadas assim. É o nome que receberam no Brasil. Nos tratados, elas não têm essa nomenclatura, tá? Vocês podem conferir lá no texto. Letra D. Em 1992, o Brasil ratificou o Pacto de San José, correto, e reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, errado. Esse reconhecimento só aconteceu alguns anos depois, em 1998. Então, o Brasil primeiro ratifica o pacto e só alguns anos depois reconhece a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, certo? Então, aqui, questão número 4 pedia a correta é a letra C. Para fecharmos, questão número 5, o Sistema Global, Universal ou Onusiano de Proteção de Direitos Humanos foi estabelecido com a criação da ONU em 1945, através da Carta de São Francisco. Então, o nosso grande marco, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, é o chamado processo de universalização, internacionalização dos direitos humanos, com uma estrutura normativa internacional de proteção desses direitos. Assinale a assertiva que não traz uma informação correta acerca desse sistema, ou seja, eu quero a errada. Muita atenção, gente. Vi aluno errando por besteira isso aqui, hein? Por falta de atenção. Letra A. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 10 de dezembro de 1948, em Paris, proclama a dignidade como fundamento dos direitos humanos. Essa dignidade é a dignidade humana, né? Então, aí nós, apesar de podermos encontrar o termo dignidade sozinho, já sabemos que se refere à dignidade humana, está correto, é o grande fundamento dos direitos humanos. Essa declaração também pode ser chamada de Declaração de Paris. Vamos nos lembrar que não é um tratado, tecnicamente não é um tratado, é uma recomendação que veio com forma de resolução da Assembleia Geral da ONU. Pode não vincular formalmente como tratado, mas vincula materialmente pela importância do seu conteúdo. Então, claro que os países devem respeitá-la. É o nosso grande documento, né, de proteção internacional dos direitos humanos, que inaugura essa proteção. Então, está correta a letra A. Letra B. O Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos pode ser dividido em sistema geral e sistema especial. Correto. E teve aluno me falando, nunca vi essa divisão, então reveja o seu material de estudo que não está bom, porque a Flávia Piovesan fica quase um capítulo inteiro explicando isso, e é um grande referencial da banca. Tem que saber, gente. Está correto. O sistema geral, dentro do sistema global, é aquele que protege a pessoa de uma forma ampla. O sistema especial é aquele que protege minorias, grupos vulneráveis, que resguarda o direito à diferença, situações específicas. Então, o sistema geral é formado basicamente pela Declaração Universal e os dois pactos. Aqueles tratados temáticos que nós temos na ONU, eles pertencem ao sistema especial, não é? Porque se referem a uma situação específica, certo?
Então, correta a letra B. Letra C. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, junto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Certinho. Também a Flávia Piovesan fala muito desse documento internacional, né, que seria a soma dos três. Se aparecerem só dois, fica errado. Então, se a banca disser que é só a declaração e um pacto, ou só os dois pactos, errado. É a junção dos três que vai formar essa Carta Internacional dos Direitos Humanos, certo? Letra D. A Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança e seus protocolos facultativos pertencem ao Sistema Geral de Proteção de Direitos Humanos. Errado. Qual o erro aqui, segundo o que eu acabei de explicá-los? Essa convenção, que é temática, que se refere à proteção de direitos de crianças, não é? Que são vulneráveis, que precisam de uma proteção especial, que demandam do Estado uma atenção especial, essa convenção e seus protocolos pertencem ao sistema especial e não ao sistema geral de proteção de direitos humanos. Esse é o erro aqui dessa assertiva. Inclusive, aconselho aí a leitura dos principais artigos dessa convenção. O examinador também realiza um trabalho relacionado à proteção dos direitos da criança, questão de escravidão, exploração sexual. Vi alguma coisa nesse sentido e me chamou a atenção, tá? Então, fica a dica aí para vocês. E aí, pessoal, gostaram? Espero que sim. Quem quiser, já recebi algumas mensagens me perguntando se eu tenho algum material para essa prova parecido com isso que nós fizemos. Sim, eu tenho 2 cursos, na verdade. Um curso de resolução de questões, com mais de 150 questões, corrigidas assim em vídeo, comentadas. Claro que não são questões só da FUMARC, porque a banca tem pouquíssimas questões, né? Então, eu elaborei muitas questões. Esse curso ele tem como bônus 4 simulados de 10 questões cada, e das 40 questões dos simulados, 35 são inéditas. É esse formato aqui que vocês estão vendo, né? Eu que elaborei essas, buscando aí um perfil bem próximo ao que nós já tivemos nas provas da Polícia Civil em Minas. Então, ficou bem legal, muito completo esse curso. E para quem quer fazer um investimento menor, mas que gostaria de ter acesso a mais questões autorais, dá para adquirir só os simulados, que são 4 simulados com 10 questões cada um, e também assim com correção em vídeo, tá? Então, espero que auxilie vocês. Vou deixar os links aqui abaixo para quem quiser adquirir. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo para saber mais sobre esses cursos. E continuem acompanhando lá no Instagram, que eu vou postando conteúdo, vou colocando questões, dando dicas lá para vocês, para acompanhá-los aí até a data da prova e também no pós-prova, tá bom? Então, agradeço muito a participação de vocês, a atenção de vocês e permaneço à disposição. Fiquem com Deus, um grande beijo, bons estudos para vocês, tranquilidade nessa reta final, tá? Aproveitem para se inscrever aqui no canal, tem outros vídeos aqui com conteúdos que vão cair na prova da Polícia Civil de Minas, tá? Disponibilizei alguns vídeos da mentoria, dos meus cursos, coloquei gratuitamente aqui no YouTube, então quem quiser assistir está à disposição. Beijo, pessoal. Obrigada.